Exemplos. Primeiro exemplo. Então, no primeiro exemplo, tem uma pessoa que tem uma massa de 70 quilogramas e ela está sobre um piso. O piso tem área de 0,4 metros quadrados. Então, percebam que já foram fornecidas duas informações. Tem uma pessoa, essa pessoa encontra-se sobre um piso e a área desse piso é 0,4 metros quadrados. A pessoa tem uma massa de 70 quilogramas. Muito importante você lembrar que massa não é a mesma coisa que força. Massa é a medida da inércia. Para calcularmos a força, vamos ver como faremos isso adiante. Então, temos aqui uma pessoa que tem uma massa de 70 quilogramas em um piso que tem uma área de 0,4 metros quadrados. Vamos resolver, então, a seguinte questão. Qual a pressão exercida pela pessoa sobre esse piso? Sabemos que pressão é o quê? Força pela área. Qual é a área de contato? 0,4 metros quadrados. Sobre essa área. Então, essa é a área. 0,4 metros quadrados. Qual é a força? 70 quilogramas não é a força, é a massa. Mas quem atrai essa pessoa para o solo? Quem puxa essa pessoa para baixo? A força gravitacional. E a força gravitacional, você provavelmente já deve ter visto em algum momento, que para calcularmos a força gravitacional, basta calcularmos o peso. E o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então vamos calcular a pressão exercida pela pessoa sobre essa superfície. Qual é a força? É a força peso. Não confundam esse P de pressão com P de peso. Então o peso é uma força. Então a força peso, a pessoa está em equilíbrio aqui. A força que a pessoa exerce é uma força de contato. Nós vamos chamar essa força de força normal. A força que a pessoa realiza é o que nós chamamos de reação da normal. Por quê? Porque você tem o peso para baixo, você tem a força do apoio para cima, que é a normal, e a reação da normal é a força da pessoa para baixo sobre o apoio. Mas nessa situação, o valor dessa força que a pessoa faz sobre o apoio é exatamente igual ao módulo do peso dela. Então, a força-peso é dado por massa vezes a aceleração gravitacional. Vamos calcular, então. Qual é a massa? 70. A aceleração gravitacional? 10. Então, a força-peso é igual a 700 newtons. Então, 700 newtons é a força exercida pela pessoa sobre essa superfície. Qual é a área de contato? A área de contato já foi fornecida no problema, é igual a 0,4 metros quadrados. Vamos calcular então a pressão. Pressão é igual a força pela área. Quanto vale essa força? 700. Dividido. Qual é a área de contato? 0,4. 700 dividido por 0,4 é igual a 1.750. O quê? Força está em newtons, dividido pela área que está em metros quadrados. Então, a pressão é igual a 700 dividido por 0,4, que é igual a 1.750 newtons por metro quadrado. Nós vimos anteriormente que 1 newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Então, ao invés de escrevermos 1.750 newtons por metro quadrado, vamos escrever 1.750 pascais. Essa é a pressão exercida sobre essa superfície. Próximo exemplo. Próximo exemplo é semelhante ao exemplo anterior, mas é um pouco diferente em alguns aspectos. Vamos observar então, vamos fazer a leitura do exemplo 2. Uma pessoa de massa igual a 80 kg encontra-se em pé sobre uma base retangular cujas dimensões são 30 centímetros e 35 centímetros. Agora, o problema não fornece a área, mas fornece as dimensões. Então, você tem um piso, por exemplo, cuja base é 30, e o comprimento é 30 e uma largura 35 centímetros. Ok? Então, as dimensões, base e altura, um lado é 30, um lado é 35 centímetros.
determine a pressão exercida pela pessoa sobre o solo em newtons por centímetro quadrado e em newtons por metro quadrado. No sistema internacional, a unidade da pressão é o newton por metro quadrado. Mas nada impede de você calcular a pressão com uma unidade de força e outra unidade de área. Então nós vamos calcular aqui a pressão em newtons por centímetro quadrado, em newtons por metro quadrado. Vamos relembrar aqui que pressão é a força dividido, força perpendicular à superfície, dividido pela área. Qual é a força? A força vai ter o mesmo módulo do peso da pessoa. Então, se a massa é 80, você já consegue calcular o valor dessa força. Como calcularemos a área? A área de um piso que tem esse formato retangular é dado pela multiplicação das dimensões. Ou seja, basta você multiplicar o comprimento e a largura. Lado vezes lado. Vamos calcular então e mostrar o raciocínio. Então sabemos que a pressão é a força dividido pela área. Qual é a força? Essa pessoa faz uma força sobre a superfície e essa força tem o mesmo valor do peso, como já afirmamos anteriormente. Então essa força-peso, ela vale 80 vezes 10, massa vezes a aceleração da gravidade, 80 vezes 10, 800 newtons. Então 800 newtons é a força que atua sobre esse objeto, sobre essa superfície. A área de contato. Quando você tem uma superfície retangular, para você determinar a área de contato, basta você multiplicar lado vezes lado. Vamos multiplicar aqui. Base vezes altura, o lado vezes lado. Um lado é 30, outro lado é 35. Mas você tem centímetro vezes centímetro. Então, centímetro ao quadrado. Vamos resolver. A área é igual base vezes altura, lado vezes lado, 30 vezes 35, 1050. Mas 1050 o quê? 1050 centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então, essa nossa área já está em centímetros quadrados. O problema solicita que você calcule a pressão em newton por centímetro quadrado. Você já tem a força em newtons e a área em centímetros quadrados. Mas também solicita que você calcule em metro quadrado. Você poderia fazer o seguinte, você poderia transformar esse 30 centímetros para metros e esse 35 centímetros para metros, multiplicar os dois para obter a área em metros quadrados. É possível. Ou você pode lembrar que 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Então, nesse caso, basta dividir esse valor por 10.000. Então, 1.050 centímetros quadrados é a mesma coisa que 0,105 metros quadrados. Você pode também multiplicar. Aqui vai ficar 0,3 metros e aqui 0,35 metros. 0,3 metros vezes 0,35 metros é igual a 0,105 metros quadrados. Então, temos a área em centímetro quadrado e temos a área em metros quadrados. Vamos calcular, então, a pressão das duas formas, conforme o problema solicita. Temos, então, que pressão é a razão entre a força e a área. A força é igual a 800 newtons. A área em que essa força foi aplicada é igual a 1050. Então, temos que 800 dividido por 1050 é 0,7619 newtons, que é a unidade da força, dividido por 1050. Só que 1050 está em centímetros quadrados. Então, nessa situação, a pressão será em 0,7619 newton por centímetro quadrado. Essa pressão está no sistema internacional? Não. Mas, mesmo assim, é uma unidade correta para a pressão. No sistema internacional, a pressão está em newton por metro quadrado. Vamos calcular, então, aqui. Pressão é a força dividido pela área. Vamos utilizar agora
a área em metros quadrados. Temos então que a força é igual a 800 e a área de contato 0,105. 800 dividido por 0,105, 7.619 newtons por metro quadrado. E newtons por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Então a pressão exercida sobre essa superfície é igual a 7.619 newton por metro quadrado ou 7.619 pascais, por exemplo. Então essa é uma forma de calcularmos a pressão. Então nesses dois exemplos, tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 2, o objetivo desses dois exemplos é como mensurarmos, como calcularmos a pressão. É muito importante que você lembre, pessoal, que pressão não é uma grandeza vetorial. Então, por isso que não falamos pressão para baixo, pressão para cima. Pressão é uma grandeza escalar. Podemos falar em força para baixo e força para cima, porque força é uma grandeza vetorial. Vamos fornecer o último exemplo. Nesse exemplo 3, o objetivo desse exemplo 3 é realizarmos uma análise sobre a pressão exercida por um bloco em duas situações. Então nós temos aqui uma superfície e nós temos o mesmo objeto, só que esse mesmo objeto ele encontra-se em duas situações distintas. Uma caixa, por exemplo. Você tem uma caixa sendo apoiada sobre essa superfície e a caixa encontra-se dessa forma, com uma certa área de contato aqui embaixo, sobre essa superfície, né? Atuando sobre a superfície. E na situação 2, essa caixa ela foi rotacionada, ela foi virada, mas é a mesma caixa. Agora você tem uma área de contato com a superfície maior. Percebam que é a mesma caixa. Na situação 1, ela está em pé, podemos falar dessa forma, ela está em pé, e na situação 2 ela está deitada, entre aspas. Ela foi rotacionada até deitar. O que ocorre, então, é o seguinte. Em qual situação a força é maior? Em qual situação a caixa realiza maior força sobre a superfície? Na situação 1 ou na situação 2? E em qual situação a pressão é maior? Na situação 1 ou na situação 2? Vamos então analisar o seguinte. A massa da caixa na situação 1 e na situação 2 é a mesma, porque é a mesma caixa. Não mudou a massa. Se nós observarmos nos exemplos anteriores, para calcularmos essa força desse objeto que estava apoiado, parado sobre a superfície, a força tinha o mesmo módulo, o mesmo valor da força-peso, massa vezes aceleração gravitacional. Se a massa é a mesma, a força é a mesma. A força que a caixa realiza na situação 1 é a mesma da situação 2. Por quê? Porque não houve uma mudança na massa. E elas se encontram no mesmo local. Num local em que a aceleração gravitacional na região 1 e na região 2 é a mesma. Então o que ocorre, pessoal? A força na situação 1 é exatamente a força que a caixa exerce sobre essa superfície na situação 1 é exatamente igual à força em módulo, em valor, exatamente igual em módulo à força que o 2 exerce sobre 1. Em módulo, direção para baixo, sentido também para o centro da Terra. Então, o valor da força, a força é a mesma. A força é a mesma. Mas, a pressão é a mesma. A força é a mesma. A mesma força que a caixa faz sobre a superfície na situação 1 é igual na situação 2. Agora, a pressão é a mesma? Vamos observar que a pressão é dada pela força dividido pela área. A força é a mesma, mas a área de contato muda. Em qual situação a área de contato é menor? A área de contato com a superfície, na qual ela está apoiada. Então, o que ocorre? Na situação 1, a área de contato é menor do que na situação 2.
Então, a área de contato na situação 1 é menor do que a área de contato na situação 2. Se a área de contato é menor, a pressão é maior. Então, podemos escrever o seguinte para essa situação. A força que essa caixa 1 exerce sobre o solo é exatamente igual à força que a caixa 2 exerce sobre o solo. Mas a área de contato da caixa 1 com o solo é menor do que a área de contato da caixa 2 com o solo. Assim, a pressão exercida pela caixa 1 sobre o solo é maior do que a pressão exercida pela caixa 2 sobre a superfície, sobre o solo. Temos então que a pressão 1 é maior que a pressão 2, mas a força 1 é igual à força 2. Então, nessa videoaula, abordamos o conceito de pressão e fornecemos 3 exemplos sobre o assunto.